Oi, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Tô passando aqui hoje para gravar um vídeo especial para minha amiga Ana Gonçalves. O vídeo especial pro aniversário do canal da Ana. Tô muito feliz de ter sido convidada. E a Ana pediu que eu respondesse a uma tag. E se eu fosse, o nome da tag. Achei bem interessante. Como ela é uma tag longa, tem bastante detalhe, então vamos começar logo e depois a gente conversa mais um pouquinho. Mas antes de começar, eu queria desejar a Ana muito sucesso. Sabe, que o sucesso do seu canal prolongue por muitos meses, por muitos anos, que você possa fazer novas amizades, amizades sinceras, amizades lindas e que seja muito feliz, tá bom, minha querida? Então vamos lá, tag. E se eu fosse? Tá aqui a listinha. A primeira é: se eu fosse um mês. Se eu fosse um mês, seria o mês de fevereiro, que é o mês que eu faço ano. Eu faço ano no mês de fevereiro, então é um mês especial sempre para mim. Se eu fosse um dia da semana, eu seria o sábado, porque ele é prestes de encerrar uma semana, né? Ele encerra uma semana e fica prestes de começar uma outra. E é o dia que a gente está terminando as atividades, né? Até metade do sábado, até o finalzinho do sábado. É um dia interessante o sábado. Se eu fosse uma hora do dia, a hora do almoço, gente, a hora do almoço é tudo. Assim, nas empresas as pessoas se reúnem, em casa as famílias se reúnem, né? Você mata a sua fominha básica quando está no trabalho, a hora do almoço é tudo. Se eu fosse uma estação do ano, a primavera, eu acho a estação lindíssima, a estação das flores. Uma direção, norte, que subentende-se à frente, caminhando sempre para frente, norte. Se eu fosse um planeta Saturno, remetendo aos anéis, é lindo Saturno, planeta Saturno. Se eu fosse um móvel, uma penteadeira, remetendo à beleza da mulher. Quem não é doido por uma penteadeira, daquela bem bonita assim, para você fazer suas maquiagens, ficar se observando, uma penteadeira. Um pecado, a vaidade. Se eu fosse um pecado, seria a vaidade, porque é um pecado que acomete a todas as mulheres, a maioria, pelo menos. E eu não ia ser exceção. Um sentido, a visão. A visão é um sentido maravilhoso. Assim, não tem palavras para descrever a visão. Uma pedra. O diamante, né, gente? O diamante, que ele mesmo em seu estado bruto, ele é maravilhoso, ele atrai admiradores. Quando é lapidado, então, nem se fala. O diamante. Uma planta, a sempre viva, plantinha resistente. Flor, a orquídea. Se eu fosse uma flor, seria uma orquídea maravilhosa, chique, imponente. Se você fosse um clima, calor. O calor, todo mundo fica bem à vontade no calor, um clima quente. Não precisa ser desesperador, como está acontecendo agora, mas o calor, todo mundo gosta de um calorzinho. Um prato. Gente, se eu fosse um prato, eu gosto de saladas, todo tipo de saladas. Saladas cruas, saladas cozidas, saladas. Instrumento musical. Eu sou louca pelo baixo acústico. Não me pergunte por quê, mas eu acho que
É um instrumento fascinante, ele dá harmonia na música, junto com os outros, não trabalha sozinho, é um instrumento solidário. Bem, se eu fosse um elemento, eu seria o fogo, o poder do fogo. Né? O fogo é usado tanto para construir como para destruir. O fogo. Se eu fosse uma cor, azul, amo a cor azul. Se eu fosse um animal, eu seria uma bela cachorrinha, eu amo cachorro. Se eu fosse um som, o som da cachoeira, o som da água caindo, aquela água da cachoeira, sabe? Eu tive uma experiência em Goiás, quando eu fui lá e eu fiquei parada escutando aquele som, sabe, gente? Um negócio assim, horripilante, assim, de lindo. O som da cachoeira, o som das águas da cachoeira. Uma música, As Quatro Estações, de Vivaldi. Maravilhosa, ela é o toque do meu celular. Amo. Um sentimento. Se eu fosse um sentimento, eu queria ser carinho. O carinho é muito importante. É o começo de muita coisa. Você ter carinho pelas pessoas, ter carinho por alguma coisa. Um lugar, a minha casa. Em qualquer lugar do mundo, se pudesse, eu levaria minha casa. Um sabor. Morango, gente. É chique. Morango é um sabor sofisticado, morango. Uma palavra. Perseverança. Sempre. Perseverança sempre. Para tudo. Objeto. O objeto, eu seria, quer ver uma coisa bobinha? Uma colher, que ela remete à alimentação. A gente para pensar muitas vezes assim, olhando para uma colher. Eu pelo menos já fiz isso. Parei para refletir, né, naquele simbolismo da colher, assim, a fome que muitas pessoas passam no mundo, o desperdício que a gente faz com os alimentos, em que outras partes dos lugares do mundo as pessoas sentem tanta falta, a gente desperdiça aqui, em outras partes as pessoas sentem tanta falta. A colher me remete a essa lembrança, um objeto é a colher. Parte do corpo. Os pés. Os pés sustentam todo o nosso corpo e quando a gente deita, ele fica de pé. Os pés. O número 7, sem nenhum simbolismo, o número 7, porque é quando, 7 de fevereiro, é quando eu fico mais velha. Vamos rever essa frase. 7 de fevereiro é a data em que eu fico mais experiente. Um símbolo. Não tem aquele símbolo que se usa assim, né? Uma mão assim, que simboliza a paz no trânsito. A gente está precisando muito, gente. Eu moro aqui numa cidade pequena, mas se vocês souberem as loucuras que se faz no trânsito nessa cidade, vocês não acreditam. As mortes que aconteceram aqui e que ficaram impunes, infelizmente. A falta da justiça, a falta do poder público. Paz no trânsito, é aquele símbolo assim. Um filme. Se eu fosse um filme, eu seria Gandhi. Gente, que homem que foi o Gandhi. As atitudes, a pessoa, o caráter, a humildade. Gandhi. Quem não viu, não teve a oportunidade de ver, procure. É um filme informativo, é um filme belíssimo, que fala sobre a vida de Gandhi. Então foram estas
as respostas às perguntas da tag e se eu fosse. Eu espero que eu não tenha respondido rápido demais, que tenha dado para vocês entender, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se eu falei alguma bobagem, relevem. E mais uma vez, um beijo para você, Ana. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para vocês, meninas. Tudo de bom. Beijos. Tchau.